Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com Gustavo Rosseb, que é autor da série As Aventuras de Tibor Lobato. Como é que surgiu um pouco essa série? Conta um pouquinho para o nosso ouvinte, né? Como que ela surgiu na tua cabeça, como que ela foi sendo construída? Ô, rapaz, primeiro, obrigado aí pela oportunidade de participar do programa. Cara, surgiu da seguinte... Foi mais ou menos assim. Eu sempre fui fascinado por esse tipo de literatura, né? Literatura infanto-juvenil, tipo Harry Potter, Percy Jackson, coisas assim. Eu leio até hoje muita coisa assim. E também sempre fui fascinado por histórias de folclore, não aquelas que a gente estava acostumado no sítio do Pica-Pau Amarelo, mas aquelas, sabe quando você vai, sei lá, no sítio da sua tia, da sua avó, e um primo vem e conta uma história de assombração na beira da fogueira, e você fica sem dormir por muitos dias. E aí, é esse tipo de folclore que eu cresci escutando, né, que tem uma pitadinha de horror, né, dentro do nosso folclore. E aí, um dia, eu lendo o que eu gostava de ler, né, infantos juvenis e tudo mais, eu sentia a necessidade de ler um livro assim. E eu não encontrava aquele tipo de folclore que eu estava acostumado e tudo mais, vendo que o pessoal, os infantos juvenis que vêm para cá, de fora do Brasil, são feitos com folclores de fora, folclores da galera de lá, eu falei, poxa, por que não, né? Vou arriscar. E comecei a escrever sem saber que um dia eu me tornaria um escritor e tal. Escrevi alguma coisa que eu gostasse de ler. E aí saiu. E na verdade esse desejo de escrever, Gustavo, uma coisa assim, vem desde a infância, desde quando você estudava, de Cara, publicar livro, isso era no teu imaginário, isso era importante? bicho, desde a infância. Eu lia livros para os meus irmãos, eu adorava ler coisas para as outras pessoas, gostava de fazer as vozes e tudo mais. E quando eu era moleque, eu escrevia a continuação dos filmes que eu gostava. E encenava na rua com a galera, com os amigos da rua. Então, a gente tinha lá até o Jurassic Park 13, por exemplo, encenava na rua o Jurassic Park 13. X-Men, sei lá, é que hoje já tem tantos, né? Mas na época tinha saído só o primeiro, eu já tinha feito o 2, o 3, o 4, tudo na rua. Eu escrevia lá, então já era um costume meu desde a infância aí. E o teu processo de escrita, ele costuma ser como? Se é demorado, você escreve primeiro e vai reescrevendo? Como que é um pouco essa parte criativa? Cara, você sabe que não existe uma fórmula, né? Eu também sou músico e eu componho para minha banda e tal. Não existe uma fórmula, depende de onde você, independe de onde você tá, do horário que você tá, a inspiração vem e você precisa jogar ela para fora. No caso do Tibor Lobato, por exemplo, eu estou escrevendo o terceiro agora, então às vezes eu uso a madrugada para escrever e tudo mais, mas acaba sendo um processo um pouco mais demorado porque você tem que conciliar com o seu dia a dia, né? Eu tenho uma banda, eu também escrevo eu trabalho numa produtora de cinema, então você acaba conciliando com o seu dia a dia. O que eu faço quando a coisa aperta, quando a história vem coçar o seu cérebro e não te dá mais chance de fazer absolutamente nada? Eu costumo pegar um hotelzinho em um hotelzinho barato em algum interior aí de São Paulo, vou pra lá, me refugio por um final de semana e jogo tudo pra fora que eu tenho vontade. Agora, essa ideia de série, nesse sentido, Gustavo, como é que funciona? Assim, você já tem essa série montada na cabeça Cara, ou vão é surgindo? engraçado. É engraçado, porque hoje série já é uma coisa meio que saturada, né? Tem gente que fala, putz, eu não vou começar a ler uma série porque não saiu o outro ainda, tem aquela coisa de ficar esperando e tal. Mas quando a história do Tibor Lobato veio pra minha cabeça, ela já veio em 3 pedaços. Já veio em 3 pedaços. É uma história que ela precisa de uma certa maturidade dos próprios personagens. Ela se passa sempre na quaresma de um ano. Então, no primeiro livro, a quaresma de um ano, começa a quaresma, acaba a quaresma, acabou o livro. No ano seguinte, um ano depois, vem a segunda parte, no ano seguinte vem a terceira parte. Então precisava mesmo desse amadurecimento de todos os personagens, do entendimento das coisas. E ela veio para mim em 3 pedaços. E é engraçado, porque quando eu lancei o segundo, até meu pai fica, Gustavo, dá um jeito de aumentar essa história, faz mais livro, o livro tá legal, tem tantos personagens que dá pra entrar. Eu falei, cara, pai, é impossível, eu já pensei em 3 pedaços, ela já é concreta, né? Já é fechadinha para 3. Como é um livro de mistério, você abre os nós no primeiro, fecha alguns no próprio primeiro, mas fecha alguns no segundo, mas tem coisas que você abriu lá no primeiro que vai só fechar no terceiro, que já está montado. Então, eu não conseguiria abrir para mais livros, né? Ou diminuir a quantidade de livros, porque já é um plano colocado em prática desde a primeira linha que foi escrita. Então, sim, quando eu comecei eu já sabia como ele teria que terminar, onde seria o final dele e tudo mais. Você imagina outras séries com outros personagens? Está isso no teu Cara, planejamento? ano passado era para eu ter escrito
essa terceira parte do Tibor, né, que é o último. Acabou me vindo uma outra história na cabeça. Eu escrevi, chama-se Vórtices, já está na mão da editora lá, mas acredito que se for lançar, vai ser lançado só depois do Tibor. Mas eu tenho outras séries também na cabeça, que eu vou começar assim que acabar o Tibor Lobato, que fogem completamente do universo do Tibor Lobato. Esse próprio Vórtices também é outra coisa, outro público, mas eu tenho ideias também de spin-offs do próprio universo do Tibor. Por exemplo, existe um personagem que é o Boto, que ele aparece no meu segundo livro, e que eu acho que dentro da aventura do Tibor Lobato, ele cumpriu o papel dele, mas eu sinto que ele tem muito mais história para contar, então eu tenho muita vontade de escrever algumas histórias paralelas, sabe? Dentro do próprio livro do Tibor Lobato já existem uns spin-offs. Quando a pessoa está lendo, quando eu termino o livro, logo após existem 3 capítulos no final de cada um, que chama Contos de Dona Mirta, que é uma senhora contando para a neta dela 3 historinhas de folclore, e que é fora do universo do Tibor, mas é dentro do universo do Tibor, mas fora das aventuras de Tibor Lobato, mas eles se conversam entre si, sabe? É um spin-off. Então, existe sim essa necessidade de expandir um pouco mais esse universo. Esse universo do nosso folclore, ele é muito rico, né? E esse nome, o Tibor Lobato, ele surgiu logo no começo da ideia ou ele foi surgindo ao longo do processo da escrita? Cara, Lobato é em homenagem ao próprio Monteiro, né, que trouxe isso à tona aí para todos nós. Inclusive, quando você fala de Saci, o primeiro Saci que vem na cabeça é aquele amigo do Pedrinho, sendo que o próprio folclore brasileiro ele dá outras opções, né? O folclore do Saci, ele diz que ele nasce com 7 anos e morre com 77. O meu Saci, por exemplo, é velho. Então, o Lobato foi em homenagem ao Monteiro, que trouxe a luz aí ao nosso folclore aí tão evidente aí na cabeça das pessoas, no imaginário das pessoas. Agora, Tibor, na verdade, era para ser o meu quarto irmão, meu terceiro irmão, na verdade. Que assim, eu tenho mais 2 irmãos, né? Eu sou o mais velho, e minha mãe dizia que se viesse um quarto filho, se fosse menina se chamaria Tabata, se fosse menino se chamaria Tibor. Eu torcia muito para ser menino, e não veio ninguém. Então eu fui lá e coloquei no meu livro. Então esse nome já estava lá desde o comecinho. Não, e é bom que é um nome que, de certa maneira, ele desperta um mistério, né? Que o nome não é um Sim. nome comum, né? Imagino que... Não é um nome comum, Apesar de já ter até personagem na novela da Globo com esse nome. Mas não é mesmo nome, não é um João, não é um José, é o Tibor. Agora, quem quiser saber um pouquinho mais, Gustavo, né, sobre as aventuras, sobre você, né, da tua trajetória, tem algum local na internet que as pessoas que estão ouvindo possam consultar? Fala pra gente. Tá, é o facebook.com/As Aventuras de Tibor Lobato, lá é onde a pessoa pode ter acesso a tudo que eu estou fazendo em tempo real, né? Eu estou sempre postando coisas por lá. Dá para entrar também no site do Tibor Lobato, é tiborlobato.com.br, para ficar antenado aí nas coisas todas. Tudo quanto é material novo, coisa para baixar, sai por lá. Que mais? Tem algumas coisinhas também no YouTube, é só procurar, colocar como Tibor Lobato. Inclusive, eu não sei, eu nem comentei, o livro vai virar filme. Você tá sabendo disso? Não, me conta aí pra gente. Eu cedi os direitos, foi uma produtora que me procurou há um tempo atrás, a Paraquino Filmes, e eu cedi os direitos para poder transformar em filme. Tá num processo bem burocrático ainda demora tal. Eles ainda estão fazendo um longa antes, para depois entrar na parte, sei lá, digamos, mais legal da coisa do cinema, né? Mas eu fui contratado como roteirista do filme, já trabalhei dois tratamentos do primeiro filme e tudo mais, e o plano deles é para final de 2018, começo de 2019, esse filme ir para os cinemas, para as telonas aí do Brasil todo. Quando você escreveu o primeiro livro da série, isso já te passava pela cabeça que ela tinha esse viés, essa possibilidade de se... Cara, isso é engraçado, porque assim, eu sempre fui fascinado pela área do cinema, até o meu primeiro tiro na arte aí foi o cinema, né? Então, eu assisto de tudo, eu gostava de criar continuações para as coisas e tal, e quando o Tibor Lobato me veio na cabeça, eu imaginava ele como um filme. E como era alguma coisa muito distante da minha realidade na época, eu escrevi um livro. E muita gente que lê fala, poxa, quando eu li, eu imaginei como se fosse um filme, porque ele tem um clima de filme, uma velocidade de filme, uma coisa meio... como é que eu posso dizer? A minha escrita ela é muito visual. Eu gosto dessa coisa, né? Então,
Eu acho que isso transparece, era um sonho lá do comecinho, eu acho que quando você joga pro universo, o universo te responde de alguma maneira, e ele tá me respondendo aí dessa maneira. Eu vou ver o Tibor nos cinemas, ainda bem. Ótimo, né? De certa maneira é um sonho, né, conquistado, né? De certa forma. Nossa, bicho, com certeza. E aí você perguntou quem quiser saber mais e tudo mais, eu também vou estar na Bienal do Livro agora. Eu vou estar dia 27 a partir das 2 da tarde no stand da editora Pensamento. Lá vai ser uma tarde de autógrafos e tal. Mas, além desse dia 27, eu pedi para a editora me deixar lá todos os dias, mesmo que eu não tenha a minha mesinha lá para dar autógrafo e tudo mais. Eu gostaria, eu vou estar lá, eu vou estar conversando com as pessoas que passarem por lá, enfim, vou ficar todos os dias na Bienal do Livro. Então é só me procurar lá que vamos distribuir abraços. Esse contato com o leitor é uma coisa que você curte, Gustavo? Cara, não tem. Se o escritor que disser que não curte, ele está mentindo, porque é a resposta direta de tudo que você jogou para fora, né? A partir do momento que você expressa alguma coisa em algum formato de arte, eu digo isso porque eu também estou, como eu disse, na música e tudo mais. Quando você joga para fora, aquilo não é mais seu. Aquilo encontra iguais. E quando esses iguais vêm falar com você, é uma conversa muito bacana, bicho. É uma discussão sobre algum tema, é uma discussão sobre alguma visão. Eu costumo dizer que o artista ele é um observador e um comentarista. Ele observa o mundo à sua volta e comenta aquilo em forma de arte. Então, quando alguém vem comentar sobre isso, vira uma conversa. Então, quem é que não gosta de conversar, né? Então, acho que é a melhor maneira de estar próximo, de fazer um trabalho melhor, de saber se você está sendo, né, tá trazendo alguma coisa que está acrescentando para as pessoas, é conversando com as próprias pessoas que estão recebendo isso, né? É sempre bem assim, gratificante mesmo, né? Ver o trabalho reconhecido de uma forma ou de outra. Acho que isso é fundamental, né? É o alimento de qualquer artista. Então, se tiver alguém de escola aí ouvindo, peça o seu exemplar lá na editora, que eu vou ficar muito feliz. Então a gente conversou um pouquinho, né, com o Gustavo Rosselli, falamos Muito então da obrigado. série As Aventuras de Tibor Lobato. Gustavo, prazer falar com você. Prazer foi meu, todo né? meu, de verdade. E um grande abraço, até o próximo encontro, tá bom? Até o próximo. Tchau. Falou, tchau. Obrigado a todo mundo. Valeu. Obrigado a todo mundo. Valeu. Obrigado.